Eu creio que muitas pessoas foram alcançadas aqui hoje, viu? Eu creio. Eu creio que muitas vidas foram alcançadas. Umas recebem, naquele mesmo momento, uma cura, uma libertação. Outras vão receber mais para frente. Mas, queridos, creia, é tudo no tempo de Deus. É tudo, Deus, você crê que Deus está no controle de tudo? Deus está no controle de tudo. De todas as coisas. Amém? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei porquê, eu não sei se você evita ler o livro de Apocalipse. Você tem medo? Você não gosta? Você tem pavor? Você acha que é o quê? Talvez você realmente não se sinta preparado, né? Ah, pastor, eu nem olho para Apocalipse. Eu não entendo nada. Não é assim? Eu não consigo entender. E sabe, eu não entendo por que as pessoas evitam ler o Apocalipse. Eu fico sem entender o porquê desse livro causar tanto mal-estar em tanta gente, não é? Às vezes a gente vai conversar com as pessoas aí fora, aí vai falar de alguma mensagem do Apocalipse, né, para ela. Aí ela, não, eu não gosto de ouvir sobre Apocalipse. Será por quê, irmãos? Você tem alguma coisa que te impeça de ler o Apocalipse? Ou seja, você tem vida com Deus? A sua vida está no altar de Deus, irmãos? Porque para a pessoa ter medo do Apocalipse, é só se ela estiver muito afastada de Deus, não é? Nós temos que temer a Deus, sim, mas não algumas coisas que estão escritas no Apocalipse. Porque nós, na verdade, nós deveríamos sim, nos interessarmos, amém? Você tem que ter interesse pelo Apocalipse, porque o Apocalipse é o registro das revelações do Senhor. É um registro, irmãos, fiel. É um registro do Senhor para a igreja, das coisas o quê? Futuras. Sabe o que o Apocalipse mostra, no mínimo? Sabe o que o Apocalipse vai mostrar para mim e para você? É isso, que Deus sempre está no controle, irmãos. E as pessoas não gostam de ver isso. As pessoas não querem saber do Apocalipse, ou seja, não querem ver através do Apocalipse que o Senhor está no controle. E esse livro, mais ainda, o melhor de tudo, é que o livro de Apocalipse contém o quê? Sabe o que ele contém? Ele contém as promessas de Deus para a minha vida e para a sua vida, amém? O Apocalipse, irmãos, ele contém as promessas e as bênçãos gloriosas. Eu não estou falando de bênção material. Bênção material, vocês têm, sim ou não? Você tem bênção material? Mas o Senhor, em Apocalipse, Ele tem as bênçãos celestiais, as bênçãos eternas. Para quem? Para os seus, para a sua igreja, para os escolhidos, para os que foram chamados e atenderam o chamado de Deus. Então, não tenha medo do Apocalipse. Apenas coloque sua vida no altar de Deus. Continue no caminho. Continue na verdade. Continue com a vida.
Você tem a vida? Quem tem a vida de Deus? Você tem a vida de Deus? Você está na presença de Deus, irmão? Então não tenha medo de Apocalipse. Não tenha medo das revelações do Senhor para a sua igreja. Mas as pessoas rejeitam o Apocalipse. E é justamente por isso, irmãos, que eu estou dizendo para você. Para que você saiba das promessas de Deus. E eu quero trazer uma mensagem à igreja dentro de Apocalipse mesmo. Mas eu gostaria que você acompanhasse, amém? Apocalipse capítulo 2. Eu vou falar, o tema é a respeito do primeiro chamado do crente. O primeiro chamado de uma pessoa que entrega sua vida para Jesus. Amém? Qual é o primeiro chamado? Vamos colocar dessa forma. Todos têm chamado? Todos têm um chamado. Você tem um chamado? Quem tem um chamado? Pode, levanta a mão todo mundo aí, por favor. Quem tem chamado? Levanta a mão. Aí. Sabe qual é o chamado? O primeiro chamado de quem recebeu o Filho de Deus em sua vida, quem abriu a porta e deixou ele entrar, é esse. Chamado para ser fiel até a morte. Será que é o chamado de todo mundo mesmo? Eu deixo a pergunta no ar. Será que é um chamado para todo crente? É um chamado para todo filho? Irmãos, aonde você estava alguns anos atrás? Jesus te resgatou, sim ou não? Jesus te trouxe para o seu reino de amor, sim ou não? Mas Ele tem um chamado para você, e o chamado é esse: que você seja fiel até a morte. Vamos ler? Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. É a carta à igreja de Esmirna. Diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Próximo. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Eu quero enfatizar, irmãos, o finalzinho do versículo 10, que diz assim, ó: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Olha o chamado de Deus aqui. Olha o que o Senhor está falando com a igreja. Então, o que a Bíblia fala sobre ser fiel? Ou seja, ser leal. Leal a Deus. Leal aos outros. Ser íntegro. Ser firme. Irmãos, o Espírito Santo está falando com a igreja nessa noite, que Ele te chamou para ser firme, constante, naquilo que você crê.
naquilo que o Senhor já te fez conhecer. Olha quanta coisa já ficou para trás daquilo que você conheceu ao longo da sua jornada com Deus. E o Senhor, Ele te convida a ser firme nisso, naquilo que Ele já te ensinou. Ele já te pregou, Ele já te baseou, Ele já te firmou. Não foi o Senhor que fez isso? Por que que você é inabalável? Por que que você se encontra aqui? Por que que você está aqui, na presença de Deus? Porque você sabe que é justamente a presença de Deus. Mas você só está aqui porque Ele escolheu você. Ele te chamou, Ele te firmou, Ele te deu a verdade, Ele te deu a vida. Está aqui no finalzinho do que a gente leu. Então, ser fiel é isso. É permanecer constante. Eu não estou nem aí se o fulano de tal saiu. Eu não estou nem aí se o fulano de tal foi para o mundo. Eu não estou nem aí. Porque eu importo primeiramente comigo. Ame-se a si mesmo primeiro. Porque a Bíblia diz que a salvação é individual. Eu estou num estádio, sim ou não? Eu estou num estádio de corrida. Cada um tem a sua, como é que chama aquilo? Ali o local onde corre, eu esqueci agora. A sua raia, conhece raia de corrida? Cada um tem a sua raia. E você está correndo na corrida espiritual, na corrida da fé, sim ou não? Você crê nisso? Nós estamos numa corrida, irmãos, e você olha para o lado e tem ali o irmão correndo também, e você olha para o outro e está o outro lá, aí você olha um pouco para trás e vem lá, né, cambetando, mas ele vem, e você olha para frente e tem pessoas à sua frente, mas você olha também lá no fundo, e tem aqueles que sentaram, tem aqueles que desistiram, sim ou não? E você? Aí a pessoa chegou. Primeiro. E eu sei o que é isso, tá, irmãos? É muito bom. É gostoso demais. Quando você chega lá e você vai para o pódio. O primeiro, ele vai para o pódio número o quê? 1. E assim sucessivamente, né? O segundo no 2. Tem como? Você já viu algum atleta aceitar isso? Numa competição, numa Olimpíada, né? Nos jogos estudantis, seja lá o que for. Aquela pessoa ali, imagina, ele treinou ali 3 anos para chegar numa competição no 4º ano e participar. Aí ele vence. Quem que vai lá receber a medalha? Outra pessoa? Ele chama o pai? Ele chama a mãe? É o filho? Não, filho, vai lá. Você não é a pessoa? Assim somos nós na corrida espiritual. Você corre, você vence, você tem a bênção. Mas se você corre e desiste, aí é com Deus. Fidelidade é um atributo da natureza divina. É de Deus. Esse negócio de fidelidade é propriamente, exclusivamente do Senhor Deus, o teu Deus, o nosso Deus. É da natureza de Deus esse negócio de fidelidade. Sabe por quê? Alguém aqui tem coragem de apontar que Deus foi infiel com você algum dia na sua vida? Você acha que Deus foi infiel com você? Você acha que Deus falha? Você acha que Deus erra? Você acha que Deus peca?
Não! Fidelidade é de Deus. E glória a Deus por você que tem sido fiel. Você tem sido fiel ao esposo. Você tem sido fiel à esposa. Você tem sido fiel a Deus. Você que tem sido fiel ao seu patrão. Porque tem vários motivos para sermos fiéis, né? Fiel ao noivo, fiel à noiva, fiel ao namorado, fiel, isso, gente, você está agradando a Deus, sim ou não? Primeira pessoa que você está agradando, quando você é fiel, quando você é fiel com a esposa, quando você é fiel com o esposo, quando você é fiel, a primeira pessoa que se alegra com isso, olha lá, ele está lá. Se a outra pessoa não é fiel com você, aí é ela e Deus. Está me entendendo? Está entendendo aí o negócio, como é que é? Se o outro, o terceiro não é fiel com você, aí já é outra história. Ele sim talvez saiu do páreo. Ele não está no páreo mais, mas você, por causa disso, continua. Ai, ele foi fiel, eu desisto de Deus. Que isso, irmão? E a salvação? Depende de você continuar. E o Espírito Santo está falando. Continue. Você tem que ser constante. Pense nisso. Na Bíblia, alguns homens trocaram, né, a sua bênção por coisa tão banal, né, gente? Trocou a bênção de Deus por um prato de comida. A bênção da primogenitura pelo prato de comida. E aí a pessoa lê isso na Bíblia e fala assim, nossa, mas que cara, que é isso? Como é que pode? Aí a pessoa vai e faz o mesmo. Porque quando a pessoa desiste de Deus, quando a pessoa desiste de continuar na fé, de continuar no caminho, na presença do Senhor Jesus, o que ele está fazendo? A mesma coisa. Ele está trocando a eternidade, a vida eterna, a salvação, por um prato de lentilha, sim ou não? É ou não é, irmãos? É ou não é? O simples, eu podia parar de pregar agora. Eu podia descer agora e ir embora. Porque o simples fato de você saber disso já é o suficiente essa noite. Que você, mesmo com tudo, te arrebentando, mesmo com todas as coisas, te jogando de um lado para o outro, te esbofeteando, te jogando no chão, na lama, você sabe, eu preciso ser fiel, como Jesus fez lá no caminho ao Gólgota. Porque fizeram de tudo para Jesus desistir. Aí quem fala que Deus não é fiel com ele, já está pecando. Porque Deus não desistiu, ele foi até o fim. E ele foi na morte, e morte de cruz. Aí eu te pergunto, Deus foi fiel com você? O que ele está te ensinando, Jesus? O que o Deus Altíssimo, o Soberaníssimo, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, quando ele vem aqui na terra, ele deixa a sua glória e passa por toda aquela cusparada, por toda aquela humilhação, por toda aquela coisa sanguinária, aqueles chicotes que arrancavam pedaço dele, quando ele continua na trajetória, quando ele só olha para a cruz, o que ele está sendo? O que está na mente de Jesus? O que Jesus está querendo me ensinar e ensinar para você, meu irmão? Ele não desistiu nenhum segundo daquele tempo. Mas e eu e você? Quantos não desistiram, não ficaram pelo caminho por coisas banais? Deus está te chamando a ser fiel. Primeiro chamado de Deus para a sua vida: seja fiel. Quer agradar a Deus? Quer agradar mesmo o Senhor de coração?
mantenha-se fiel. Ai, pastor, eu não tenho um instrumento, eu não toco um instrumento, pastor, eu não canto, pastor, eu não prego como o senhor, pastor, eu não fico lá na porta como o Paulinho, pastor, eu não dou aula para as crianças, sei, pastor. Calma. Primeiro chamado, cumpra ele. Cumpra o primeiro chamado. Ser fiel. É a primeira coisa que Deus vai olhar para dentro de você e ver se está se cumprindo. Primeira coisa, aonde você estiver, seja aqui ou em outro lugar, seja fiel. Fidelidade diz respeito, irmãos, de Deus não desistir de você. Diz respeito de Deus não abandonar os seus filhos. Você realmente crê que Deus é fiel? Se você realmente crê que Deus é fiel, então você entende que você, de forma alguma, algum dia, em algum momento, na sua vida, na sua caminhada, você foi abandonado. Você pode estar sozinho na vida agora, por faltar alguém, algum ser humano, algum familiar. E é duro isso, você sair de perto da sua família, é duro. Eu senti isso na pele, quando eu saí de perto dos meus familiares, da minha família imensa. Povo unido lá e tudo, aí eu tive que sair, por questões óbvias. Eu tinha que lutar pela minha vida. Mas, o que eu trouxe comigo? Quando eu cheguei em Mateus Leme, eu sabia que eu tinha Deus. E Ele me completaria. Irmão, se Deus não completar, não tampar as lacunas que tem na sua vida, desiste. Porque quem que é mais importante para você? Quem é mais importante na sua vida? Essa lacuna aí que está faltando na sua vida ou o próprio Deus? Olha só. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona os seus escolhidos. A fidelidade de Deus é sem fim. 2 Timóteo 2, versículo 11 ao 13 diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também, o quê? Olha, irmãos, olha o que a palavra diz. Eu tenho que morrer com quem? Com quem que eu e você temos que morrer? Se morrermos com ele também? Eita glória! Continua. Se perseveramos com ele, também reinaremos. Mas, se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, olha, veja isso aqui agora, hein? Presta atenção, ó. Se somos infiéis, ele permanece infiel. Não é isso que está escrito ali? Não? Se somos infiéis, ele permanece o quê? Eu sou infiel. Você é infiel. Mas em todos os momentos da nossa vida que nós fomos infiel, e todo mundo tem esse momento que foi infiel, não tem aquele. Não tem cidadão perfeito, não tem ser humano perfeito nessa terra. O único que passou por aqui perfeito foi Jesus, vocês sabem disso. E todas as vezes que eu e você fomos infiéis com Deus, com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, Ele permaneceu fiel comigo e com você. Pois não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode se negar a ser fiel. É da natureza divina ser fiel. Então, a fidelidade de Deus é sem fim. Ela independe da minha fidelidade para com Ele e da sua fidelidade para com Ele. Ah, pastor, eu acho que Deus foi infiel comigo porque eu fui infiel com Ele. Tá aí, ó. Tá entendendo?
Fidelidade como uma rocha. Está lá em Deuteronômio 32:4. Veja. Fidelidade de Deus é como uma rocha. Ele é a rocha. As suas obras são perfeitas. E todos os seus caminhos são. É Deus fiel. Olha que alegria, irmão. Você pode sair daqui com essa alegria hoje. Você pode sair daqui satisfeito hoje. Com uma satisfação enorme. Sabe de quê? De saber que o teu Deus é fiel. Todo mundo vai te passar a perna. Todo mundo vai te abandonar. Mas tem um que não te abandona. Tem um que não te deixa só. Deus. Que não comete erros. Justo e reto Ele é. Para de se apoiar nas pessoas, pelo amor de Deus. Para de olhar para quem é pecador igual a você. Para de olhar para quem é infiel. Olhe para quem é reto. Olhe para quem é fiel. Aprenda com ele sobre fidelidade. Pratique a fidelidade. Primeiro com quem? Com quem que eu tenho que praticar a fidelidade em primeiro lugar? Com o Senhor. Seja fiel com Deus. Seja também, como Ele, uma rocha de fidelidade. Vigie os seus olhos, vigie o seu olhar, vigie a sua língua, vigie os seus membros, vigie sua mente. Porque o teu primeiro chamado é ser fiel até a morte. Fidelidade para proteger. 2 Tessalonicenses 3, versículo 3. Mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do... Guardará do... Deus é fiel? Você está começando a acreditar agora que Deus é fiel? Está começando a acreditar que Deus é fiel? Brincadeira, tá, irmãos? Eu sei que você sabe que Deus é fiel. Estou só mexendo com você um pouquinho, quebrando o gelo. Vocês estão muito... Mas é. Não fique achando que Deus é como o homem. Deus é fiel. Fidelidade para perdoar. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Está lá no estádio. Está no estádio. Aí dá uma tropeçada, né? Opa! Oh, Senhor, perdão, meu Deus, eu me arrependo. Não vou fazer isso mais, não. Me ajuda, Senhor. E volta para o estádio. E volta lá para sua meta. E volta lá. Vai para sua meta. Crendo que Ele já perdoou. Não fica deixando o diabo fica colocando dúvida. Você acha que Ele perdoou mesmo? A gente pensa assim, ó, será que Deus me perdoou mesmo? E isso vai enfraquecendo, irmão. Está ali, ó. Se confessarmos os nossos pecados, o que acontece? Repete, fala para mim. Prega para mim aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para perdoar. Ele vai fazer justiça. Consequentemente, quando somos escolhidos a viver com Ele e nos tornamos propriedade exclusiva de Deus, amém? É você. Você foi escolhido para viver com Deus. Você se tornou propriedade exclusiva de Deus, segundo 1 Pedro 2,9. Ele requer que sejamos fiéis a Ele até o fim. Ah, que bênção, agora eu sou cristão. Ah, agora eu sou protestante, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou de Jesus. Entreguei minha vida para Jesus. Tá, amém, glória a Deus. Maior passo que um ser humano dá na vida dele. Maior passo, entregar sua vida para Jesus. A minha vida mudou completamente. E foi só Ele que trabalhou, ninguém mais. Deus usou as ferramentas dele aí, mas o próprio Espírito Santo que trabalhou na minha vida. Mas Ele requer o que agora de mim? Justamente isso que você pensou aí. É isso aí mesmo. Que você seja fiel também. A consequência
Olha que consequência boa, né? Dele ter te chamado para perto dele. Amém? É bom isso? É gostoso andar com Deus? Você saber que Deus está lá você está lá no serviço, está com a situação, você ora, Deus responde. Você está na família lá com um problema, situação. É bom, Raquel? É? Mas e o que ele requer? Só vem a nós? Só vem a nós. Crente hoje é assim, irmãos. Ó, crente hoje, não estou falando de você, glória a Deus que não é você. Crente hoje só quer vir a nós. Vosso reino, pode ter luta não. Eu vou te mostrar algo dessa igreja aqui ainda, da Esmirna, a igreja de Esmirna, o que acontecia lá. Crente hoje não pode ter luta, não pode passar perseguição, não pode ter perseguição no trabalho. Não pode ter adversidade. Sabe por quê? Desiste. Abandona. Começa a ser infiel. Mas será realmente que é possível ser fiel e fiel até a morte num mundo mergulhado nesse relativismo, hein, irmãos? Relativismo esse que adentrou as religiões, adentrou as portas das igrejas. Tudo é relativo. Será que é fácil ser fiel? Pense bem. E fiel até a morte é fácil. É fácil, porque se você voltar lá atrás, no tempo dos mártires, você vai ver que a gente não tá, nós estamos num mar de rosas, sim ou não? Quem conhece a história dos mártires? Alguém conhece? Ninguém conhece? Eu te indico a estudar a história dos mártires. Quanto mais eles eram perseguidos, quanto mais eram massacrados por causa da verdade, da palavra de Deus, mais eles se aproximavam de Deus. E hoje? Como é que é hoje, irmãos? Olha aí, ó. Ai, quanta cadeira vazia aí. Olha aí, quanta cadeira vazia. Isso aqui não era para estar abarrotado de gente? Caindo gente aí pelas... né? Era para estar dando trabalho para a gente aqui, ó. Para os obreiros. Colocar cadeira aqui, ó, em cima. Aí eu te pergunto, o que essa pessoa está passando? Que perseguição que a gente tem hoje? A palavra de Deus mudou? O poder de Deus mudou? O milagre de Deus mudou? O amor de Deus mudou? As promessas de Deus mudou? As bênçãos de Deus mudou? Será que é mais difícil ser fiel hoje do que no dia dos mártires? Nos dias dos discípulos? Olha Estevão. Quem conhece a história de Estevão sabe. Olha Estevão, gente. João. Pedro. Não. Crucificado, tudo bem. Mas de ponta cabeça. Porque igual ao meu mestre eu não aceito não. Ele desistiu. Pedro desistiu. Ele falou, igual Jesus, vocês não vão fazer isso não. Vocês podem até me pregar numa cruz mesmo, num pau, no madeiro, o que vocês quiserem, mas me finca de cabeça para baixo. O que Pedro pregava? Em quem Pedro confiava? Pedro era fiel a quem? João era fiel a quem? Paulo era fiel a quem? Estevão foi fiel a quem, meu Deus? Será que eram outras promessas maiores ainda? Será que eram outras bênçãos mais poderosas ainda que fez com que eles se mantivessem? Será que é outra palavra, irmãos? Será que é outra Bíblia, outra mensagem que eles ouviam? Que eles ouviram de Jesus? Que eles ouviam de Paulo? Essa igreja aqui de Esmirna, será que era outra mensagem? Ou será que era a mesma?
E se é a mesma, irmãos, será que nós não temos que continuar no mesmo estádio? Na mesma caminhada? Na mesma fidelidade? O cenário aqui em Esmirna, olha aí, ó. Versículo 8, né? Versículo 9. Versículo 9, veja bem. Apocalipse 2, 9 diz assim, ó. Conheço as suas, o quê? Aflições. E a suas pobrezas. Olha a igreja diz, olha com quem que Paulo está falando aqui. Olha o tipo de crente. Crente em aflições. E não é aflição de um dia, aflição de uma semana, não. De um mês, não. É aflições de anos. Porque Paulo não ficava escrevendo carta todo dia, não, toda semana, não. Até porque era muito difícil, né, uma carta chegar, e demorava muito tempo. Então Paulo está dizendo, eu conheço as suas aflições e a sua pobreza. O cenário aqui em Esmirna é de uma igreja sofredora, irmãos. Diga comigo, igreja sofredora. Esse é o cenário de Esmirna. Uma igreja perseguida, uma igreja pobre, caluniada, aprisionada. Essa é a igreja de Esmirna, enfrentando a própria morte. Uma igreja enfrentando a própria, guarde isso, na sua própria sorte. Mas uma igreja fiel, que só recebe elogios de Jesus. Olha aqui, ó. Mas você é rico. Vai entender, né? Você entende isso aqui? Conheço suas aflições e sua pobreza. Aí a palavra diz assim, mas você é rico. E aí? Eu sou pobre de coisas, de coisas que alimentam a carne, de coisas que alimentam o corpo. Sabe por quê? O corpo é o que a gente tem de mais inferior, sabia? O que o seu corpo é o que você tem de mais inferior. Hoje eu estava mostrando para os alunos da Exuts, né? Esse cara, o quanto que vale, irmãos? Fez-se a soma de todos os elementos químicos. Tem algum químico aqui? Químico. Fez a soma, estudos, né? Fizeram a soma de todos os elementos químicos que tem no corpo, o peso de cada elemento químico, que é constituído o corpo humano, e colocaram um valor. Quantos, você lembra, Scarlett? Qual que é o valor de um corpo? 140 dólares. O valor do corpo do ser humano. Isso aqui, ó, carne. Depois você pega lá a pesquisa e olha. 140 dólares. Quanto que é isso, Bárbara? Em real? Faz a conta aí. O que vale o corpo? E o que as pessoas mais dão valor? Irmãos, presta atenção. Uma pessoa que não está aqui agora. Essa pessoa que não está igual você está. Ela está dando valor ao quê? Ao espírito dela? O espírito a gente sabe que volta para Deus. Não é? Todo espírito, todo espírito volta para Deus. O corpo volta para terra, não é? Para o pó. E por que a pessoa preocupa justamente com aquilo que não tem valor nenhum? Porque se a pessoa não está aqui, aqui está quem? Quem está aqui, irmãos? Fala, quem está aqui? Você está na presença, você está cultuando quem? Me fala. Eu estou cultuando quem? Fala para eu estou cultuando a quem aqui? Eu estou servindo a quem? O Senhor. O Deus da vida e o Deus da vida eterna. Aquele que pode lançar minha alma no inferno, como pode lançar minha alma nos céus.
Sim ou não? Então eu tenho que estar onde mesmo? Eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar onde está o Senhor. Mas por que eu não estou aqui? Porque eu estou dando mais valor para a minha carne, para o meu corpo, que não vale nada, que é apenas uma caixa. Isso aqui é uma caixa. Pense nisso. É uma caixa para você carregar aquilo que realmente tem valor, que é a sua alma. A alma tem valor. Me desculpe a sinceridade, irmãos, mas você precisa saber de toda a verdade. O Senhor está preocupado com a sua salvação, com a sua correria lá no estádio. Porque Deus tem visto muita gente desistir do estádio, desistir da corrida, desistir da salvação. Sabe por quê? Porque o maligno, que é especialista em coisas e coisas materiais, ele vai colocando isso na vida das pessoas, porque o irmão, quantos que eu já vi, irmãos, quantos? Pastor, ora para mim conseguir um emprego. Pastor, ora para mim conseguir uma bênção tal. Pastor, ora para mim comprar meu carro. A gente ora, né, com o maior prazer, com a maior alegria. A gente quer ver as pessoas prosperando, irmãos. Você já sabe o que acontece, né? Quando ela recebe. Sabe o que acontece? Ela ganha de Deus a bênção. Deus abre as portas. Sabe o que acontece? Ela some. Por quê? Aquilo que era para ser bênção torna-se uma maldição, porque tira a alma dela da presença de Deus. Ela vai usufruir aquilo ali com o corpo. Tudo que Jesus diz nessa carta à igreja de Esmirna tem a ver com a cidade de Esmirna e com a igreja de Esmirna. Quer ver? Primeiro, uma igreja pobre. Diga comigo, pobre. Igreja pobre. Numa cidade rica. Sabia que Esmirna existe até hoje? É. Esmirna está lá na Ásia. Não tem o nome de Esmirna mais. Sabe onde está Esmirna hoje? Onde é Turquia. Cerca de 400 mil habitantes. É uma cidade, né, promissora, né? É uma bênção de uma cidade. Mas naquela época, já se comparava com Éfeso, que era uma cidade muito rica. Então, era uma cidade riquíssima, de pessoas muito ricas, e uma igreja pobre. Mas quem foi que Jesus elogiou? Diga comigo, a igreja pobre. Irmãos, eu não estou falando para ninguém aqui que você tem que ser pobre, não, pelo amor de Deus. Eu só estou colocando a situação da fidelidade da igreja. Não é que Deus queria que eles fossem pobres. Deus queria a fidelidade deles. Porque Deus podia fazer eles ricos da noite para o dia ali. E Deus tem poder para isso. Mas eu estou te mostrando que era uma igreja pobre, uma cidade rica. A cidade era considerada a flor da Ásia, a coroa da Ásia, para você ter uma ideia, naquela época. Segundo, uma igreja que enfrentava a morte em uma cidade que já fora destruída por completo. Essa Esmirna já tinha sido destruída algumas vezes, queimada por completo, destruída. E a igreja, estava lá, firme, a igreja firme. E a igreja, não é essa igreja aqui não, irmãos. Não é isso aqui não. Não é essa igreja como nós somos hoje não. Era uma igreja que enfrentava a morte todos os dias. Se você for buscar nos escritos, você vai ver o que diz sobre a igreja de Esmirna. E o que ela foi? Elogiada por Jesus. Terceiro, uma igreja fiel a Cristo na cidade mais fiel a Roma.
naquela época, era a cidade, dentre as demais, a cidade mais fiel ao sistema romano naquela época, que era os imperadores, né, daquela época. Eles eram muito, a cidade era muito fiel aos imperadores. Mas a igreja que estava dentro dessa cidade fiel a Roma era fiel a Deus. Diferença, né, irmãos? Ser cristão em Esmirna era um risco de perder os bens e a própria vida. Você está disposto a isso? Sabia? A fidelidade até a morte era a marca daquela igreja. A fidelidade até a morte tem que ser a marca de qualquer igreja que serve ao Senhor Jesus. Tem que despertar, né, igreja? Tem que despertar, irmãos. Despertar na oração, despertar no louvor, despertar na adoração. Deixa os outros para lá, só. Se ele não veio, ore por ele. Mas você não vai vir também? Você vai na onda? Você vai abraçar ele? Vai dar a mão para ele? Está caindo no abismo, você vai pular junto? Então, como ser um crente em tempos de prova? Não é isso que era Esmirna? A igreja de Esmirna? Eles eram crentes, sim ou não? Fiéis, sim ou não? Em tempos de aflições, de escassez, porque era uma igreja pobre. Tempos difíceis. E se essa pregação, se essa mensagem não for para agora? E se Deus estiver preparando a igreja para daqui uns anos? Vocês estão vendo o cenário aí, né? Vocês estão vendo o cenário aí fora? O desespero que bateu na igreja uns anos atrás? Quando veio as eleições? Deus é fiel? Ele é tão fiel que ele prepara a igreja. Ele adverte a igreja. Ele alerta a igreja. Imagina se uma perseguição pega a igreja desse jeito. Porque todo mundo sabe. Irmãos, não estou falando da igreja aqui não. Eu estou falando da igreja do Senhor Jesus. Da igreja do Senhor Jesus. Porque eu converso com pastores aí fora. Eu sei como é que está a situação. A gente vê noticiário da Europa. A gente sabe como é que está a situação. Imagina se vier, irmãos, uma perseguição ferrenha. Aí eu te pergunto, você tem condições de continuar? É disso que Deus está falando. Da fidelidade até a morte. É disso que Deus te trouxe aqui para falar com você. Fidelidade, custe o que custar. Custe os bens, custe a vida, porque foi o que custou para Jesus, a vida. A mãe dele estava lá, não estava? Estava lá, a mãezinha, amada dele, né? Mãezinha, os amigos. Satanás ofereceu um monte de coisa para ele? Ofereceu. Ele quis? E hoje, Satanás está oferecendo as coisas aí fora? Você acha que Satanás mudou, irmãos? Só se for para pior, né? Satanás está oferecendo as coisas igual ofereceu para Jesus lá no deserto? Olha que bênção. Se você está aqui é porque você não aceitou nada dele até hoje, amém? Olha que alegria, né? Então, como podemos aprender com essa igreja a sermos fiéis? Tendo a certeza que Jesus está no controle de todos os detalhes da nossa vida. Passe a pensar nisso, irmãos. Não é porque você dá um deslize,
Não é que porque você tem uma perca, amém? Olhe para as pessoas, não fica só olhando para você, não. Todo mundo um dia perde alguém, não perde? Todas as pessoas um dia têm uma perca financeira, não tem? Aí você pensa se Jesus não está no controle mais? Será que o Senhor Jesus não está no controle da terra mais? Sim ou não? Então, eu preciso pensar assim, ó, mesmo apesar de mim, né? Apesar de todas as coisas, apesar das adversidades, apesar disso e daquilo, Jesus continua no controle. Porque aí eu vou conseguir ser fiel até a morte. Primeira coisa. Ou seja, aí tem um detalhe mais importante também, né, que eu preciso frisar para você. Jesus está no controle da vida de quem? De quem? Jesus está no controle da vida dos seus, dos filhos, dos chamados. Aí você descansa, amém? Quem descansa aqui? Você descansa no Senhor, sabendo que Ele está no controle? Porque primeiro eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou de Jesus, e se eu sei que eu sou de Jesus, e que Ele está no controle, eu faço igual Jesus, né, irmão? O barco está para lá e para cá, vai virar, a onda batendo, e eu estou bem, ó. Sim ou não? Por que você acha que Jesus continuou dormindo enquanto os outros 12 lá desesperados, gritando, pulando, ai, pega Jesus, chama Jesus. Jesus está no controle, irmãos, da sua vida? Versículo 9. Veja aí, ó, vamos ler algo aqui. Olha que diz o versículo 9, ó. Conheço as suas aflições e a sua pobreza. É isso que está escrito aí na sua Bíblia? Olha lá, conheço as suas aflições e a sua pobreza. Jesus te conhece. Jesus conhece quem somos. Você sabia que Jesus te conhece? Você sabia? Jesus conhece as tuas lutas. Jesus conhece as suas aflições. Jesus, presta atenção, ó. Olha para mim aqui, ó. Jesus está a par de tudo que acontece com você. Amém? Descanse nele. Não desanime. Persista, persevere. Amém? Lembra, ó. Estádio. Sempre lembrando do estádio. Sabe aquela, na verdade é a corrida de obstáculo. Agora, né, o Espírito Santo vai melhorando, né? Corrida, quem já viu corrida de obstáculo? Corre um pouquinho, corre mais um pouco, né? Os obstáculos. Todo mundo passa ileso pelos obstáculos. Uns esbarra, joga no chão, quase cai, outros caem, outro bate no outro, e não é assim? Mas levanta aí, vai para o próximo. É assim, irmãos. Assim é a nossa vida. Olha no versículo 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Jesus permite o sofrimento com um propósito, para lhe provar e não lhe prejudicar. Viu? Jesus permite o sofrimento para te provar, para provar a tua fidelidade. Muitos foram provados, irmãos. Não estão aqui mais. Você foi provado, você está sendo provado. E você, glória a Deus, amém? Você pode dizer glória a Deus? Aleluia. Obrigado, Jesus, porque você está aqui. Quantas vezes você foi provado na sua jornada?
Quantas vezes você foi provado na sua caminhada com Deus? Ele permite? Permite. Porque você se fortalece. Você sai lá na frente mais forte. Por isso que Ele permite. Não é para te prejudicar não. Não é porque Ele quer o seu mal não. A gente é melhor que Jó? Quem é melhor que Jó aqui? Quem ora mais que Jó? Quem tem mais afinidade com Deus que Jó aqui? E o que Deus permitiu lá no Jó? Só você olhar para Jó. Olha para Jó que você vai entender. E o que aconteceu depois? Deus estava prejudicando Jó? Deus deixou Satanás ir lá e tocar nas coisas de Jó. Porque sabia que não ia dar tudo em dobro para Jó depois? Ou porque sabia que ele poderia presentear Jó com tudo em dobro? Jesus já passou vitoriosamente pelo caminho estreito do sofrimento que nos atinge. Por isso, Ele pode nos fortalecer. Amém? Jesus passou pelo sofrimento? Então, qualquer sofrimento que você esteja passando, fique em paz. Jesus pode te ajudar. Amém? Permanecer fiel até o fim terá como consequência, irmãos. Tem consequência, amém? Permanecer fiel até o fim, pastor, tem consequências, inúmeras consequências. Você quer ver as consequências? Consequências de bênçãos, amém? Permanecer fiel até o fim, é por isso que você tem que ler Apocalipse. Agora sim, eu vou te mostrar as consequências de quem permanecer fiel até o fim. Vamos lá? Quem quer saber? Permaneceu fiel até o fim? Permaneceu? Então vamos ver o que vai acontecer. Apocalipse 2:7. Apocalipse 2:7. Vai colocar? Aí, ó. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor, amém? Darei o direito de quê? Comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Que árvore da vida é essa? A árvore da vida eterna. Que está onde? Tu vai chegar na árvore, no centro do jardim de Deus, aonde o casal teve a oportunidade. E você vai ter a oportunidade. Mas essa é de verdade, essa é para eternamente, de estar no paraíso de Deus e comer da árvore da vida. Essa é a primeira consequência de quem for fiel até o fim. Dá para ser fiel até o fim? Vale a pena ser fiel até o fim? Outra, 2:11. Apocalipse 2, versículo 11. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Sofrerá a segunda morte. Agora pensa o contrário, irmãos. Ao que não vencer, terá a segunda morte. E essa morte é eterna. A alma será lançada no inferno. E aí? Mas ao que vencer, não passará pela segunda morte. 2:17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido. Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Glória a Deus. Maná escondido. Deus já deu um maná uma vez? Deus deu um maná uma vez? Deu. Deus provou que Ele tem um maná escondido. O povo de Israel que passava pelo deserto recebeu um maná que eles nunca tinham visto. E Deus está prometendo um novo maná, só que um outro maná, um maná eterno, um maná escondido para aquele que for fiel. O teu chamado é ser fiel até a morte, porque você vai receber o maná de Deus que está escondido. Para de olhar para os outros, para de olhar para as situações, para de olhar para a adversidade, para de olhar para a circunstância, para de olhar para o governo e olhe fito nos olhos de Jesus. Outra, Apocalipse 3:5 diz assim: o vencedor será igualmente vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da...
mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Fique de pé no seu lugar. Isso é a consequência de permanecer fiel até a morte. Apocalipse 3:21 diz assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo. Aonde, irmãos? Leia aí, por favor. Igreja, leia. Ao vencedor quem venceu? Quem sentou no trono de Deus, na direita de Deus? O que ele está prometendo? Ao que vencer, vai assentar comigo também no meu trono, assim como eu sentei do meu Pai. Vale a pena ser fiel até a morte ou não? Vai comer do maná escondido, não vai conhecer a segunda morte, vai assentar com o próprio Filho de Deus no seu trono celestial. Vale a pena largar todas as demais coisas? Vale a pena buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça? Sim ou não? Vale a pena ser fiel até a morte ou não? Porque tudo que oferecem hoje é carnal, tudo que oferecem aí fora hoje é para o seu corpo mortal. Mas o que o Senhor está te oferecendo no livro de Apocalipse, no livro das promessas, no livro das revelações futuras, é as bênçãos celestiais, eternas. O que te oferecem hoje vai acabar, vai ficar no pó da terra, vai ficar com o seu corpo, mas o que o Senhor te oferece é para você levar para o resto da eternidade com Ele. Mateus 16:25, para encerrar. Mateus 16:25 diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará na eternidade. É isso que aconteceu com Esmirna, é isso que aconteceu com Estevão, é isso que eles pensavam dessa forma: eu posso perder minha vida aqui, mas eu já ganhei vida na eternidade com o Senhor Jesus. Deus Todo-Poderoso, ore, igreja, ore, clame, busque ao Senhor, se arrependa, diga para o Senhor o que está passando no seu coração aí, o que o Espírito Santo está te tocando para você falar. Fale, abra o seu coração, rasgue a sua vida diante do Senhor, arrependa-se, peça perdão. Oh Senhor, esse é o nosso chamado, Deus, é o principal chamado da igreja do Senhor Jesus. É esse, Senhor. Obrigado, Jesus, por nos chamar a sermos fiéis até a morte, mas tem recompensa. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor saiu vencendo para vencer e quer nos levar a sair vencendo para vencer. Não vamos desistir, não vamos, Senhor, vamos continuar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, traga o teu povo novamente, Espírito Santo. Traga aqueles que saíram do estádio, traga aqueles que abandonaram a prova, tragam aqueles, Deus, tragam, Senhor, aqueles que desistiram. Espírito Santo, essa pessoa que nos ouve agora, essa pessoa que está na sua casa, Espírito Santo, que desistiu do Senhor, que está sendo infiel, mostra para ela, Espírito Santo, que o Senhor tem sido fiel com ela, mesmo ela sendo infiel. Ajude essa vida, Deus, a se arrepender, porque o Senhor é justo para perdoar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Cante, igreja, cante. E eu te adorarei. Sim, adore. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Sim, louve. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
vem trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, a único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Sim, Deus! Aleluia! Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Uma adoração por sua fidelidade, uma adoração pelo teu amor. Oh Senhor, seja adorado, Deus. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir seu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Assim, Senhor Jesus, eu tomo posse desse chamado que o Senhor tem para minha vida. Eu quero e eu creio que eu serei fiel ao Senhor até a morte, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Ele, aplauda o Senhor da glória.